Daqui a pouco, dentro do Agricultura BR, você confere os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esses números vão trazer, pela primeira vez, as expectativas para a temporada 2017-2018 para a safra norte-americana. Em relação à soja, pode trazer estoques menores do que é o que vinha sendo falado em torno dos norte-americanos, pode trazer também uma nova perspectiva em relação àquela situação de exportação norte-americana que vinha sendo prevista até 55.110.000 toneladas até abril. Pode ser que tenha uma correção sobre ela. Em relação ao Brasil, a expectativa é de que a produção de soja possa chegar a uma máxima de 112 milhões de toneladas. Mas a expectativa média dos operadores de mercado norte-americano é que venha de novo em 111 milhões de toneladas de soja, a expectativa para o Brasil. Então você confere conosco o que o mercado espera, os operadores norte-americanos, em relação aos números que serão apresentados logo mais dentro do Agricultura BR. Eu sempre lembro que você confere os dados já com todas as projeções de safras anteriores e levantamentos anteriores também. Primeiro aqui no Agricultura BR, você vai poder conferir os dados. Antes, vamos ver as expectativas, porque nós temos essa situação aqui. Mínima de 110.500.000 toneladas de soja. A média esperada para hoje é de 111 milhões. Se vier 111 milhões, observe as duas colunas em cor vermelha. A média de 111 milhões é normalmente por onde vem os dados do Departamento de Agricultura americano, repetiria os dados para abril. Entretanto, a máxima esperada para o dia de hoje são de 112 milhões de toneladas de soja a serem produzidas. Então, mínima de 110,5, máxima de 112, a mediana vindo na casa de 111 milhões de toneladas, são as expectativas para o relatório de oferta e demanda, que será apresentado logo mais. No caso da produção de milho do Brasil, os operadores de mercado aguardam uma elevação na expectativa do órgão norte-americano em relação à produção brasileira. Veja comigo esses números na sua tela. Veja aqui na expectativa mínima, eles estimam a safra em 93 milhões de toneladas e na máxima em 93 milhões e meio de toneladas, ou melhor, 95 milhões e 800 mil toneladas. Eu peço aqui para a produção fazer uma correção aí no gráfico, eu vou trazer os números para vocês. Relembrando então o que acontecia no mês de abril, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou a safra brasileira de milho em 93 milhões e meio de toneladas. Agora, para os números que devem ser apresentados logo mais, o órgão projeta, o mercado espera que o órgão traga uma elevação. Vamos saber com a produção se a gente já tem os números atualizados na tela. Agora sim, você de casa, confira todos eles comigo. Na cor em verde, portanto, é a expectativa do mercado, que gira entre 93 milhões a até 95 milhões e 800 mil toneladas. Ali na média, você vê qual que é a média, portanto, esperada para o mercado, para esse número, 94 milhões e 200 mil toneladas. Se essa média ficar neste número próximo a ele, vai então ficar acima dos números de abril, que foram em cerca de 93 milhões e meio de toneladas. Bom, a safrinha de milho do Brasil segue nos campos. Por enquanto, o clima indica que tudo vai muito bem. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima então se comporta dentro dos próximos períodos. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A expectativa é de retorno das chuvas para a próxima semana sobre boa parte do centro-oeste do Brasil. Isso deve beneficiar principalmente áreas produtoras de milho segunda safra, principalmente aquelas áreas que já vêm apresentando declínio da umidade no solo, mas por outro lado, essa chuva pode ser prejudicial para a qualidade da pluma do algodão, especialmente nas áreas mais atingidas pela chuva forte. O índice de umidade no solo vem em declínio nesses últimos dias por causa da redução das chuvas, que é normal para esta época do ano. O índice de umidade no solo está mais elevado aqui sobre o sul de Mato Grosso do Sul, noroeste mato-grossense e algumas áreas aqui do sul e leste de Goiás. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa ainda é de pouca chuva, porque a chuva mais forte fica concentrada ainda sobre o sul do Brasil. Aos poucos, durante o final de semana, a chuva retorna para Mato Grosso do Sul e partes também de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul,
Sul são esperados volumes de até 15 milímetros. Agora, no decorrer da próxima semana, a chuva se espalha e atinge praticamente todo o centro-oeste. Apenas algumas áreas aqui entre o nordeste de Mato Grosso e o extremo norte de Goiás é que não tem previsão de chuva significativa. Mas nas demais regiões, volta a chover e o volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros na maior parte das áreas produtoras. Especialmente Mato Grosso do Sul deve ser mais atingido nesse período. E no terceiro período, que vai do dia 20 ao dia 24 de maio, tem previsão de mais chuva para o centro-oeste do Brasil. Desta vez, a chuva inclusive se intensifica aqui entre o sul de Goiás e Mato Grosso, com volumes de água que devem ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. Então é uma chuva ótima para manter a umidade no solo e beneficiar o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Mas como eu adiantei anteriormente, esse excesso de umidade pode complicar um pouco, principalmente a qualidade da pluma do algodão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Olha, todas as expectativas e as atenções do mundo hoje, do agronegócio, estão sobre o relatório de oferta e demanda, que vai trazer muita novidade para o cenário global e norte-americano também para a soja. O relatório de hoje, ele deve trazer situações diversas em relação aos Estados Unidos. Uma delas está em torno dos estoques norte-americanos da temporada 2016-2017. Esses estoques, na opinião dos operadores de mercado, até porque os Estados Unidos já estouraram em 1.800.000 toneladas a sua expectativa de exportação, ele deve vir menor. Ou seja, estoque americano deve vir abaixo de 12 milhões de toneladas. Essa é uma expectativa muito clara do mercado. No mês passado, ela veio em 12 milhões 120 mil toneladas. E aí vem o primeiro cenário para a temporada 2017-2018. Esse cenário, que está sendo esperado pelos operadores, é que o relatório de hoje fale que se tenha 115, ou na casa de 115 milhões de toneladas, a previsão de produção de soja nos Estados Unidos. Vamos ver essas expectativas aqui falando da temporada 17-18, então uma temporada que deve ser realmente mais cheia para os norte-americanos. Antes, trazemos aqui o que acontece com a soja em relação aos seus estoques. Aqui o que eu estava dizendo, na cor verde, a mínima e a máxima esperada para o relatório de hoje. Mínima de 11 milhões 350 mil toneladas, máxima de 12 milhões e 600 mil toneladas. E aqui nós temos o que o mês de abril o relatório dizia, 12 milhões 680 mil toneladas. A média esperada para hoje é de 11 milhões e 900 mil e é esse cenário que faz diferença, porque seria um número abaixo de 12 milhões de toneladas, isso muda bastante a situação, coloca realmente uns estoques menores. Como eu disse, os Estados Unidos já exportaram bem mais do que a sua meta, ou venderam bem mais do que a sua meta de exportação. Esses números são da 16-17. Para 17-18, se espera uma produção de 115 milhões de toneladas. Vamos ver os números? Então, aqui nós temos soja nos Estados Unidos com a situação do que é esperado para hoje. Observe que os números, entre mínima e máxima, eles ficam bem distantes entre um e outro. A mínima é de 111 milhões e 500 mil toneladas de soja nos Estados Unidos. Falamos da temporada 17-18. A máxima, na cor verde também, 118 milhões 150 mil toneladas. A média esperada para essa temporada 17-18 em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano são de 115 milhões e 500 mil toneladas. Na temporada passada, ou a temporada 16-17, você sabe, recorde de produção para a soja, 117 milhões 220 mil toneladas da oleaginosa. O mercado, de certo modo, ele se anima com 3 fatores nesse momento em relação à soja. Um deles é que não deve haver correções ou correções severas em relação à expectativa de produção de soja no Brasil. O Brasil deve ficar, pelo menos na opinião dos operadores, na casa ou em 111 milhões de toneladas mesmo. Em relação aos estoques norte-americanos, eles devem ser menores. Isso anima o mercado. E um outro fator é que a média esperada para a temporada 17-18 norte-americana é menor do que a produção da 16-17. Isso já traz uma situação de vista um pouco melhor para o mercado. Entretanto, hoje, poucos negócios
milhões e todo mundo esperando a confirmação. Olha como é que vem os negócios, vem em campo positivo, porque o mercado está entendendo que isso deva acontecer mesmo. Posição de maio com alta de 0,33% a 9 dólares e 68 centos o bushel. Julho, alta de 0,30 a 9 dólares e 77 centos por bushel. Agosto, 9,77, elevação de 0,25%. Setembro, com elevação de 0,23% a 9 dólares e 72 centos mais 50 por bushel. Ainda falando das expectativas para hoje, o mercado espera que o novo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos traga uma ligeira elevação na expectativa de estoques globais da oleaginosa, da soja. Vamos acompanhar na tela agora qual que é o número que o mercado espera e a comparação com o último revelado no mês de abril. Veja que na última coluna, onde diz abril, o órgão trazia a expectativa de que o mundo encerrasse a safra 16-17 de soja com 87 milhões 410 mil toneladas do grão. Veja ainda que entre os números esperados aqui entre mínima e máxima, há uma diferença pequena, mas ainda assim para cima em relação ao relatório passado. A média está em 87 milhões e 700 mil toneladas, que deve ficar entre o volume de 86 milhões e 100 mil a até 89 milhões de toneladas do grão. Já, logo mais, o departamento divulga todos esses números e você vai acompanhar com a gente aqui ao vivo no Agricultura BR. Os dados saem às 13 horas pelo horário de Brasília. Por enquanto, a gente fala aqui do Brasil. Acompanhe como estão os preços da saca de soja hoje por todo o país. O assunto na Agricultura BR agora é o dólar, que é muito importante para a formação de preços para diversos produtos exportados pelo país e que hoje acompanhava o cenário externo de um recuo da moeda americana frente às principais moedas no mundo. Além disso, há um otimismo maior em relação aos investidores no país em torno dessa reforma previdenciária, uma vez que ela já passou em todas as comissões e agora falta apenas a data para ser votada em plenário. Então o dólar recuava no Brasil também, vamos ver se o recuo continua. Observe que o dólar perdeu bastante o patamar, dólar que chegou a 3,20 já nos últimos 5 dias, nesse momento vem a R$ 3,16 mais 2 com nova queda, recuo de 0,72%. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você acompanha com a gente como estão as contratações do Plano Safra da temporada atual 16-17. Você vai ver também como que a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, já abriu um processo, foi publicado no Diário Oficial de hoje, contra a BRF e mais 2 indústrias frigoríficas por conta da Operação Carne Fraca. A menos de 2 meses de encerrar o período de contratações do Plano Safra da temporada 2016-2017, o volume total de recursos contratados chega a pouco mais da metade de tudo aquilo que o governo federal disponibilizou para este ciclo. Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Veja comigo na sua tela, relembrando quanto de volume de dinheiro que o governo disponibilizou e veja o quanto foi contratado até o mês de abril. Do total disponibilizado de 183 bilhões 850 milhões de reais, foram contratados até o momento 104 bilhões e meio, cerca de 57% apenas de tudo aquilo que foi disponibilizado, sendo que o Plano Safra 16-17 está há pouco tempo de encerrar. O maior volume veio por meio das contratações de custeio de safra. Elas representaram 60% de todo aquele recurso que foi contratado. Veja diferenciado agora como que cada linha de financiamento
teve o recurso contratado. As operações de custeio foram contratadas até o momento 63 bilhões de reais, o que indica um recuo de 9,9% em relação ao montante de recursos contratados nesse mesmo período do Plano Safra passado. Ela representou 60% na participação de todo o volume que foi contratado até o momento. Em segundo lugar, aparecem as linhas de investimento, que tiveram 20 bilhões e 200 milhões de reais contratados até o mês de abril. Esse volume indica uma alta em relação às contratações feitas no mesmo período do ciclo passado. A alta é de 2,3%. E o volume de recursos contratados para as linhas de investimento representaram até agora 19% de todos aqueles 104 bilhões contratados até agora. As linhas de comercialização somaram até o momento 17 bilhões e 200 milhões de reais, um recuo forte de 17,6% em relação às contratações da safra passada e representando 16% de tudo aquilo que foi contratado até o momento. E, por fim, linha de industrialização, que somou até o momento 4 bilhões e 200 milhões de reais. Não há uma variação em relação ao ciclo passado, porque no ano passado não havia contratações desta linha. Essa linha, nesse ciclo, participa agora com 4% em relação à situação que se via participa com 4% dentro de todo aquele montante que foi contratado. Agora a gente vai ver em detalhes como que as linhas de custeio de safra foram contratadas dentro da diferenciação de juros controlados e juros livres. Houve uma diferença muito grande nesse ano na comparação com as contratações feitas na safra passada 15 e 16. Vamos aos detalhes então. Contratações de custeio de safra, veja na cor em verde, a coluna que mostra a temporada 15-16 e a em vermelho, temporada 16-17. No caso das contratações de custeio a juros controlados, houve um recuo bastante forte de 21,3%. Entre o período de julho a abril da temporada passada, foram contratados 62 bilhões e meio de reais a juros controlados. Já nessa temporada, esse valor reduziu bastante, veio para 49 bilhões e 200 milhões de reais. Já a juros livres, as contratações de custeio cresceram bastante no período, somando 86,7% a mais, saindo de 7 bilhões e 400 milhões de reais entre julho a abril da safra passada para 13 bilhões e 800 milhões de reais entre julho do ano passado até abril deste ano. De acordo ainda com a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, há um volume de recursos suficiente, é claro, para atender a safra de inverno, uma vez que há bastante recurso disponível e a safra de verão praticamente já chegou ao fim. O assunto agora do Agricultura BR é o trigo. E olha só, o estado do Paraná já deu início ao plantio do cereal e já está tudo pronto para isso começar a ocorrer também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem fala sobre as condições climáticas sobre o sul do Brasil, que principalmente Rio Grande do Sul e Paraná são os maiores produtores, é a Nadiara Pereira, que fala como é que fica então a previsão, principalmente de chuvas para os próximos períodos. As chuvas dos últimos períodos têm garantido bons níveis de umidade no solo em grande parte da região sul do país. Isso beneficia o plantio do trigo, especialmente no Paraná, que já iniciou o plantio no último mês. O índice de umidade no solo chega a 100% na maior parte do estado, assim também como no oeste de Santa Catarina e boa parte aqui do noroeste e oeste gaúcho. Nas áreas em azul do mapa, o índice de umidade no solo também é bastante elevado, acima dos 70%. Agora, para os próximos dias, há expectativa de muita chuva no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que inicia o plantio do trigo agora em maio. Por enquanto, é bastante complicada a situação para o início do plantio, porque tem previsão de volumes de água acima de 100 milímetros até o final de semana, principalmente no meio oeste gaúcho, que foi uma região bastante afetada pela chuva forte
também durante o mês de abril. Sobre Santa Catarina e Paraná, tem previsão também de chuva abrangente, só que com menor volume acumulado. Essa chuva atrapalha em alguns momentos o avanço do plantio das culturas de inverno, mas é uma chuva que não traz tantos transtornos como no Rio Grande do Sul. No decorrer do segundo período, a partir do dia 15, a chuva diminui de intensidade. As instabilidades vão se concentrar mais sobre o sudeste e centro-oeste e, com isso, tem previsão de pouca chuva sobre a região sul. Apenas no norte paranaense é que chove mais de 30 milímetros. Nas demais regiões, as pancadas devem variar de 5 a 15 milímetros, indicando que serão pancadas bem isoladas e alternadas com períodos de tempo seco. Então, esse período será favorável para o avanço do plantio do trigo. E no terceiro período, entre os dias 20 e 24 de maio, a situação não muda muito. Chove um pouco mais no norte paranaense e em boa parte do interior da região sul, a previsão é apenas de chuva isolada e de baixo volume de água. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a área destinada ao trigo no estado do Paraná recuou 8% nesse ano em comparação com o ciclo passado. Essa informação é da Secretaria de Agricultura do estado, que acredita que esse recuo forte, acontecendo já pelo terceiro ano seguido, se dá por conta da atual conjuntura do mercado. Preços baixos e custo de produção elevado desestimula muita gente a investir na cultura. A gente acompanha agora como que está o mercado do trigo, então, no Paraná e também no Rio Grande do Sul, que são os dois principais estados que produzem este produto. Veja que essa última terça-feira, 9 de maio, teve um registro de alta anotado no estado paranaense. O valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador foi para R$ 614,09. O preço vem oscilando por lá conforme acontecem as negociações de mercado, uma vez que agora o volume de negócios não é muito elevado, já que o mercado espera a entrada da nova safra. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque o Rio Grande do Sul. Essa terça também foi de alta por lá, com o valor da tonelada do trigo tipo brando a R$ 536,98. Agora, como é que estão os negócios com trigo no cenário internacional? Lembrando que trigo também é contemplado nesse relatório de oferta e demanda, que será apresentado logo mais a partir das 13 horas no horário de Brasília, que você confere tudo aqui no Agricultura BR. Vamos ver então como é que vem o cenário para trigo. Temos aqui poucas posições lançadas, temos a posição de julho a $4,27 por bushel, uma queda de 0,58%. Setembro, negócios a $4,41 mais 75 por bushel, com recuo de 0,61%. Assim vem os negócios, as posições negociadas com trigo vão apresentando recuo neste momento, momentos que antecedem o lançamento do relatório de oferta e demanda de maio. E a partir de agora, o Agricultura BR traz informações a respeito do mercado físico nacional para a cultura do milho. Você de casa acompanha com a gente agora o preço de mercado na região centro-oeste do país. A gente começa mostrando Mato Grosso do Sul, que nos últimos 15 dias mostrou um aumento de mais de 5% no preço da saca. Vamos acompanhar o mercado sul-mato-grossense em destaque, então. Veja que entre os dias 25 de abril até o dia 2 de maio, o valor da saca do milho em Mato Grosso do Sul era de R$ 19,00 na média estadual. Lá na primeira semana deste mês, houve uma elevação no estado, assim como em todo o Brasil. Milho recuperou um pouquinho, vindo para casa dos R$ 20,00 a saca. Patamar que se mantém até a data atual, 10 de maio, para o mercado sul-mato-grossense. Já no estado de Goiás, no mesmo intervalo que foi considerado pela equipe da Agricultura BR, os valores são estáveis para a saca de milho em Goiás. Vamos saber então como é que foi se comportando o mercado por lá. Observe que o valor de R$ 20,00 a saca vem resistindo, encontra aqui uma resistência, não cede a esse valor. No dia 25 de abril eram R$ 20,00 e vem mantendo essa média desde então. No dia 2, no dia 4, no dia 8, conferências da equipe da Agricultura BR e neste dia 10 de maio também, valor da saca de 60 quilos em R$ 20,00 para o estado de Goiás.
Para o estado do Mato Grosso, também houve total estabilidade nessas últimas 2 semanas para o mercado do milho. Veja comigo na sua tela que a saca de 60 quilos do cereal ficou negociada em R$ 16,00 na média, entre os dias 24 de abril até a data atual, 10 de maio. Portanto, nível de preço estável para o estado mato-grossense. E se há estabilidade no mercado físico nacional, vamos saber agora como é que se comporta o mercado futuro brasileiro. Vamos ver qual é a referência, lembrando que no Brasil não há muita tradição em negócios no mercado futuro, mas você confere agora conosco como é que fica então, como é que estão os negócios para os próximos períodos. Observe que a posição aqui que tem mais expressão é a de setembro e tem que ser mesmo porque ela está precificando já o valor da segunda safra brasileira. Entretanto, temos aqui a posição de maio, mais curto prazo, com 740 contratos negociados a R$ 27,83 a saca, uma queda de 0,25%. Já a posição de setembro, essa sim bem mais importante, tem 1.890 contratos negociados e a posição é negociada a R$ 26,65 a saca. Vem sendo negociada com queda de 0,74%. Há também negócios na posição de novembro e também janeiro de 2018, mas nada que traga referencial para o mercado nacional do milho. E no próximo bloco a gente fala de café. Você vai ver uma máquina em funcionamento em pleno trabalho de colheita já na região produtora de Minas Gerais. Você vai ver também daqui a pouco que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça abriu um processo em relação à BRF e também 2 outros frigoríficos por conta da Operação Carne Fraca. Daqui a pouco você tem esses e outros destaques aqui no Agricultura BR. O Agricultura BR está de volta e eu lembro que a sua participação é importante. E você pode opinar sobre os mais diversos assuntos que você confere diariamente aqui durante o nosso programa. Você pode mandar a sua opinião a respeito do Fundo Rural, as questões e as dúvidas continuam chegando de telespectadores, e então nós vamos continuar trazendo especialistas, principalmente em questão de direito tributário, para falar a respeito deste assunto aqui no Agricultura BR. Então mande o seu questionamento para o Facebook, para o Twitter, e também para o nosso número do WhatsApp, 679-9656-2266. Você pode opinar também em relação a esse relatório de oferta e demanda, daqui a pouco será apresentado e deve trazer uma ligeira elevação para a soja, pode trazer e deve trazer mais uma vez para o milho aqui no Brasil. Então opine sobre os assuntos, sobre os temas e como este que eu vou falar agora. Vou falar agora do quadro Agroações. O Agroações destaca no dia de hoje uma ação administrativa que foi publicada hoje, foi impetrada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligado ao Ministério da Justiça e que abriu esse inquérito, esse processo administrativo contra 3 indústrias frigoríficas que foram implicadas dentro da investigação e da operação Carne Fraca. Essas indústrias, elas foram implicadas, são a BRF, a Souza Ramos e a Pecim Agroindustrial. Essas 3 indústrias, elas vão passar por esse processo administrativo. É o que nós vamos ver agora na tela, esse processo administrativo envolvendo essas 3 empresas. Souza Ramos, a Souza Ramos, ela está respondendo, Souza Ramos responde por um processo, a Pecim ela responde por 2 processos e a BRF por um processo neste momento. Essas decisões em relação ao processo administrativo foram publicadas no dia de hoje no Diário Oficial. Os despachos não deixam claro o que motivou a abertura do processo, mas citam a aparente violação pelos frigoríficos de direitos básicos do consumidor. Na carne fraca, a Pecim é investigada pela utilização de carne inapropriada em salsicha e linguiça, utilização de carne mecanicamente separada acima do permitido e também aditivos acima daquilo que é permitido em lei. A BRF
BRF por corrupção, por embaraço em relação à fiscalização internacional para impedir suspensão de exportação. E tem aqui também a Souza Ramos, que é também implicada por conta de substituição de matéria-prima de peru por carne de aves. São por isso que essas 3 empresas foram citadas na Operação Carne Fraca e agora acabam sendo implicadas também nesse processo administrativo aberto pela Secretaria Nacional do Consumidor. Essa Secretaria do Ministério da Justiça analisa aquilo que implica na vida dos consumidores finais aqui no Brasil. Portanto, elas voltam agora a ser destaque negativo por conta desse processo aberto. Entretanto, mesmo com essa situação, isso aconteceu logo cedo, foi publicado no Diário Oficial da União, mesmo assim se tem a BRF continuando a sua recuperação. A BRF vem recuperando o valor das suas ações nos negócios na Bolsa de São Paulo, e é o que nós vamos ver agora, a Agroações mostrando agora os valores praticados para a BRF, ela é negociada sob a sigla BRFS3, e no dia 10 de abril, há um mês, tinha um valor de R$ 37,52. No dia 27 do mês passado, R$ 39,20 por ação. No dia 4 de maio, chegou a R$ 41,60, no dia 8, R$ 42,53 e há pouco, valores da BRF para o valor da ação em R$ 44,75, mercado não, inclusive com alta entre essa última terça para essa quarta-feira, vem com alta as ações da BRF, mostrando que o mercado não deu muita bola para essa ação da Secretaria Nacional do Consumidor. A gente fala agora sobre o preço do café Conilon, negociado aqui no Brasil, que tem sofrido influência da colheita, que avançou bem já no estado de Rondônia e ganha cada dia mais força no principal estado produtor, o estado do Espírito Santo. Vamos acompanhar a apuração do CPEA, feita por lá nos últimos dias. Veja só que há uma oscilação positiva acontecendo, valor da saca que chegou a perder o suporte de R$ 400 alguns dias atrás, agora vem acima disso. Foram registrados 2 dias de ganhos seguidos, segunda e terça-feira, com o valor da saca de 60 quilos, negociada no estado capixaba a R$ 407,11. Esse, portanto, é o último valor de referência do mercado. Lembrando que essa cotação que você vê aí na tela é da saca de 60 quilos do café Arabe, ou café robusta, café robusta ou café Conilon, tipo 6, classificação peneira 13 acima. Mais cotações de mercado você acompanha também no site do CPEA para outras classificações do grão. Trazemos agora também um destaque para o café robusta negociado na Bolsa de Londres, portanto referência internacional. Veja conosco, robusta aqui vinha apresentando recuperação nos últimos pregões na Bolsa Londrina. Nesse momento vem queda. A posição de maio perde 0,45%, mas já vai deixando os negócios. Então ela vai migrando os negócios para a posição de julho. Posição de julho vem com queda de 0,34%, vem a $2.013. Hoje já chegou a ser negociada 2026. Setembro, $2.032 por tonelada, com recuo de 0,34%. E a posição de novembro, com recuo, queda de 0,34%, a posição negociada a $2.041 neste momento. Portanto, recuo para o café robusta negociado no mercado futuro de Londres. E a colheita do café arábica também já começa pelo Brasil. Algumas regiões produtoras registram os primeiros trabalhos de campo. O Paraná já deu início aos trabalhos da colheita do café arábica e por lá esse ano é ano de bienalidade positiva. O estado tem um calendário invertido para essa característica do café. De acordo com a Secretaria de Agricultura do estado, até o momento a colheita alcança cerca de 3%.
Outra importante, muito importante região produtora de café, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, é o estado de Minas Gerais. Ele que abastece boa parte da demanda global pelo café. Por lá, Fabiano, os trabalhos também já começaram na região sul e também no Cerrado Mineiro. Exatamente de Minas Gerais, que nós temos participação de telespectadores no dia de hoje, de produtores rurais, principalmente participando do quadro Somos Todos Produtores e mandando também o trabalho de colheita que está havendo lá em Minas Gerais. É o que nós vamos ver agora. Nós temos imagens em relação a máquinas trabalhando em cima da colheita. Nós temos, pode colocar no ar aí, participação de telespectador que colocou essa situação. Vamos acompanhar então. Fez essa imagem na propriedade dos seus irmãos José, o Geraldo e também o Elcio, no município de Boa Esperança, em Minas Gerais. E eu conversava com ele hoje mais cedo, Juliana, e ele estava dizendo o seguinte, que na região, em Minas Gerais, a expectativa é de uma safra menor. Uma safra menor em Minas Gerais. Isso vem de acordo, respondendo essa bienalidade negativa em relação a Minas. Mas ele disse que nessa área de produção aí, a bienalidade não vai trazendo uma produção menor, que deve ser uma produção até melhor do que a última temporada. Obrigado então, João Paulo Miranda e todos os seus irmãos aí, lá de Boa Esperança, Minas Gerais. E por aqui a gente segue falando sobre o café arábica. Vamos agora às informações de mercado. O mercado do arábica tem registrado perdas nos últimos períodos. Isso acontece devido, é claro, à proximidade dessa nova safra que começa a chegar no mercado. Vamos acompanhar a cotação de acordo com o CPEA, que toma como base o mercado paulista. Veja a oscilação acontecendo nos últimos dias, com tendência de queda nessa última terça-feira. O valor da saca veio para R$ 454,11, tomando como base o preço da saca de 60 quilos, classificação café arábica tipo 6, lá no estado de São Paulo. Já já a gente acompanha mais detalhes sobre outros estados do Brasil. E por aqui vamos ver a referência dos negócios com café arábica lá na Bolsa de Nova York. Vamos saber então como é que vem as posições negociadas. Temos aqui alta elevação nesse momento para café arábica. Posição de julho ganha 1,07%, vem $1,36 mais 60 libra-peso. Setembro, $1,38 mais 90 por libra-peso, alta de 1,01%. E a posição de dezembro, $1,42 mais 30 libra-peso, com alta de 1,02%. Posição de setembro é importante para o Brasil, onde está precificada a safra brasileira, principalmente de Minas Gerais, vem com alta de 1%, a $1,38 por libra-peso, mas é importante lembrar que essa alta que você está enxergando aqui para o café arábica negociado em Nova York, que é a principal ferramenta de influência sobre os valores aqui no Brasil, ele sobe bem no dia de hoje, porque a queda para o dólar nos últimos dias foi bastante forte. O dólar cai de um patamar ali próximo a R$ 3,20 para R$ 3,16. Então aqui está apenas compensando o recuo da moeda norte-americana, que o produtor bem sabe, na hora que recebe, na conversão em reais, acaba ficando praticamente a mesma coisa. E a gente viaja um pouquinho pelo Brasil, agora vai lá para a região Nordeste falar sobre a produção de um estado que cada safra se torna cada vez mais importante para a produção brasileira de grãos. Eu falo da Bahia e a gente vai destacar com destaque especial a produção de soja do estado. Depois de registrar 5 anos seguidos de uma longa estiagem, o estado da Bahia deve, nesta safra, comemorar os bons resultados de produtividade média da lavoura depois de o clima ter se normalizado. Isso acontece em especial na safra de soja por lá e também na de algodão. A produtividade média das lavouras de soja esse ano está 55% acima do nível registrado na temporada passada.
e a safra de algodão deve se confirmar com um novo volume recorde. Vamos aos números então divulgados recentemente pela AIBA, Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, que mostra a produção na região oeste do estado. A gente começa mostrando qual que era a expectativa para a produção de soja do estado. Ela era de 56 sacas por hectare. Veja que o resultado ficou abaixo disso, a 54 sacas por hectare, mas não por isso foi um resultado ruim. Ao contrário, foi excelente para o estado da Bahia, um volume de produtividade por hectare bastante elevado no nível nacional e que ficou, como eu dizia há pouco, 55% acima das 35 sacas por hectare que foram colhidas na temporada 2015-2016. Assim como a soja, a cultura do algodão também espera ser surpreendida lá no estado da Bahia neste ano. Até então, a produtividade recorde para o estado tinha ficado na safra 2010-2011. Esse índice pode ser superado na atual temporada. Veja que a expectativa de rendimento é superar os 270 arrobas de pluma de algodão por hectare, que, se for confirmado, vai ser um novo recorde. Depois da soja e do algodão, a gente fala agora um pouquinho sobre o milho, que neste caso não tem uma comemoração tão expressiva assim. O estado até recupera um pouco a produtividade média das lavouras, mas não tanto quanto esperado. Para o milho, a expectativa era alcançar 163 sacas por hectare, mas o volume deve ficar em 130 sacas. A AIBA, Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, divulga no mês de setembro resultado final das safras de milho e de algodão. E no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre a colheita do arroz no Rio Grande do Sul, que está na reta final, e por lá a comemoração também é boa em relação à produtividade. Daqui a pouco você confere no Agricultura BR os dados, as informações do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Tem expectativa para a soja no Brasil, o milho também e a nova safra dos Estados Unidos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Parlamentares da bancada ruralista e entidades ligadas ao agronegócio se reúnem nesta próxima quinta-feira em Brasília com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para buscarem juntos uma solução para o Fundo Rural. Quem tem mais detalhes é a repórter Márcia Prado. A segurança no Congresso foi reforçada nesta terça-feira para evitar os protestos que impedem a votação pela comissão especial das mudanças propostas nas regras da aposentadoria. Com muito bate-boca entre a base governista e a oposição, a comissão tenta votar os destaques, que são alterações propostas no texto apresentado pelo relator. Depois de muita negociação, pouca coisa muda na aposentadoria rural com o novo texto. O tempo exigido de contribuição continua sendo de pelo menos 15 anos e a idade mínima para a aposentadoria dos homens continua em 60 anos. Com a proposta que a Câmara está analisando, a mudança seria na idade mínima para mulheres, que passaria dos atuais 55 para 57 anos. Para alcançar essa quantidade, o governo espera contar com o apoio da bancada ruralista, que tem mais de 200 parlamentares, e vem negociando uma forma de resolver o impasse sobre a cobrança do Fundo Rural, que é o principal pleito da bancada atualmente. O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara nega a relação entre a decisão sobre o fundo e o voto dos parlamentares na reforma. Apesar que nós sabemos que o Fundo Rural ele é para recompor ou para compor a previdência do trabalhador rural ou do empregado, do trabalhador na agricultura, de forma direta ou indireta. Então, está, de certa forma, ligado, sim, à previdência, mas não tem nenhuma vinculação à medida provisória, ao fato da bancada ruralista apoiar ou não a reforma da Previdência. Os parlamentares e as entidades que representam o setor têm encontro marcado com o ministro da Fazenda. Até agora, a proposta mais defendida é a renegociação da dívida, com redução em juros e multas e a inclusão na reforma da Previdência de novas regras para o fundo. Nós esperamos que a frente parlamentar, que é sensível e que nos apoia integralmente,
consiga transitar aí na negociação política junto ao governo, para nós encontrarmos a solução e levar a equação correta. Nós trabalhamos juntos com as entidades, está combinado com as federações que estão atuando nesse assunto dentro da CNA, que a proposta vai ser única junto com a Frente Parlamentar de Agricultura. Mas precisamos aguardar o posicionamento do presidente Temer na quinta-feira. Depois da comissão especial, o texto será votado no plenário da Câmara, onde precisa da aprovação de pelo menos 308 deputados para só então seguir para a análise do Senado. Márcia Prado para o SBA. Por aqui a gente segue falando sobre o que acontece nas lavouras pelo Brasil. É hora de falar da cultura do arroz. E a colheita do arroz no principal estado produtor, o estado gaúcho, está na reta final. E os produtores gaúchos comemoram a melhora de produtividade média das lavouras na comparação com o ciclo passado, que sofreu influência negativa do clima. De acordo com a Emater Gaúcha, até a última quinta-feira, dia 4 de maio, da área total semeada de 1.106.000 hectares, 96,6% já havia sido colhida. O rendimento médio por lavoura tem sido, no nível nacional, de 160,44 sacas de 50 quilos por hectare. O volume colhido até o momento soma mais de 8,5 milhões de toneladas. Já é mais de 1 milhão de toneladas acima do total da safra passada e já supera a expectativa para a safra atual, mesmo ainda faltando alguns hectares para serem colhidos. A Emater do Estado Gaúcho, a Federação de Agricultura por lá e também o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, já vinham trazendo essa expectativa de produção maior do que o esperado por conta da boa produtividade que estava sendo obtida nos campos. A região do estado do Gaúcho que mais apresentou uma melhora de produtividade foi a Zona Sul. Vamos acompanhar que cada uma delas vem rendendo, então. Na Zona Sul, cada hectare tem rendido em média 170,72 sacas, lembrando de 50 quilos. A fronteira oeste rendeu 167,9 sacas por hectare e a região da Campanha 162,7 sacas. Essas três regiões são as que têm apresentado o melhor nível de produtividade média das lavouras. A gente mostra as outras agora que têm tido um nível também favorável, mas não tão elevado quanto estas. Veja comigo na sua tela outras três regiões do estado gaúcho. Região Central tem obtido rendimento médio de 150,58 sacas por hectare. A planície costeira interna de 154,86 sacas e a planície costeira externa é a que tem o nível mais baixo por enquanto de 142,40 sacas de 50 quilos por hectare. Em breve, o estado gaúcho, portanto, chega ao fim de mais uma safra de arroz e nesse ano comemorando os bons resultados. Você acompanha agora como estão as cotações do arroz do grão beneficiado saca de 30 quilos. O Brasil está na reta final da colheita do feijão de segunda safra e já dá início ao plantio da terceira safra do grão em algumas localidades. Ambas as safras do feijão devem apresentar uma produtividade bem melhor nesse ano na comparação com o ciclo passado. Se lembra bem, ano passado foi de estiagem, acabou prejudicando muitas culturas, milho e outras, entre elas a do feijão, que sofreu uma quebra na produção muito forte no Brasil, trazendo preços muito elevados ao consumidor final. Para essa safra, no entanto, o clima colaborou bem, os produtores estão otimistas e animados em boa parte do Brasil, com exceção do estado do Paraná, que sofreu com geada algumas semanas atrás e acabou prejudicando bastante as lavouras que estavam no campo.
Em geral, na média nacional, olha só o que a Conab espera para essa temporada, para a segunda safra e terceira safra de feijão. Em relação à produtividade média dos campos, ela deve melhorar na segunda safra em 24%, saindo de um rendimento de 11,6 sacas por hectare na temporada 15-16 para 14,38 sacas neste ciclo. Já em relação à terceira safra, a melhora no rendimento deve ser de 20,5%, com a produtividade saindo de 14,70 sacas por hectare para 17,78 sacas. Vamos saber agora, então, com a Nadiara da Somar Meteorologia, como que fica o clima, então, para aquele produtor de feijão que segue com a segunda safra nos campos e que já está de olho no plantio da próxima safra. Enquanto o clima prejudicou algumas lavouras de feijão no sul do Brasil, especialmente por causa das baixas temperaturas que trouxeram até geadas para algumas lavouras do Paraná. E também agora tem previsão de excesso de chuva que pode atrapalhar aquelas áreas que estão colhendo. Sobre o Nordeste, o retorno das chuvas tem beneficiado algumas áreas produtoras. Tem chovido bem em algumas áreas da faixa norte, isso tem garantido bom desenvolvimento das lavouras de feijão, inclusive no estado cearense. Na faixa leste, especialmente Recôncavo Baiano, que inicia o plantio do feijão, nesta época do ano, o índice de chuva ainda não tem sido suficiente para encharcar o solo, mas para os próximos períodos tem previsão para o retorno das chuvas que também deve beneficiar o desenvolvimento das lavouras. Por enquanto, para os próximos períodos, a expectativa é de tempo mais seco aqui no interior do Brasil, algo que é bem típico desta época do ano, e vai chover muito na região sul. Até o final de semana estão previstos volumes de água acima de 100 milímetros aqui sobre o Rio Grande do Sul. Nas áreas produtoras do sudoeste paranaense, deve chover mais de 30 milímetros até o dia 14 agora do mês de maio. E no Nordeste, a chuva continua mais sobre a faixa norte da região. Deve beneficiar áreas do Maranhão, norte do Piauí e Ceará com mais de 30 milímetros. Aos poucos, essa chuva também aumenta aqui na faixa leste, mas ainda não é o suficiente para encharcar o solo no Recôncavo Baiano, importante área aí que está começando o plantio do feijão. No segundo período, entre os dias 15 e 19, agora do mês de maio, a chuva se espalha pelo centro-sul do Brasil, algo até atípico para esta época do ano. Vai voltar a chover forte em algumas áreas entre São Paulo, Triângulo Mineiro e interior de Mato Grosso do Sul, com mais de 30 milímetros. Nas demais regiões, apesar da chuva ser generalizada, o volume será menor, variando de 5 a 15 milímetros em 5 dias. E sobre o Nordeste, a chuva se espalha um pouco mais, até mesmo abrangendo boa parte da Bahia. Mas, por enquanto, o volume de água será baixo. No terceiro período, a partir do dia 20 do mês de maio, a chuva ainda continua aqui sobre o interior do Brasil e desta vez o volume será ainda mais elevado aqui entre São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e partes de Mato Grosso do Sul. Algumas áreas podem receber mais de 50 milímetros neste período. Enquanto isso, na região sul, apenas chuva isolada, de baixo acumulado. Então, para aquelas áreas que vão estar colhendo feijão, essa chuva não chega a atrapalhar muito as atividades. E sobre o Nordeste, a chuva começa a reduzir aqui no norte, mas começa a ganhar um pouco mais de intensidade aqui sobre a faixa leste, especialmente no estado da Bahia. Essa chuva inicia a recuperação da umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, vamos ver então qual que é o volume total esperado da produção de feijão do Brasil na segunda e na terceira safra. Vamos aos números então, de acordo com a Conab. Veja que para a segunda safra são esperados 1.200.000 toneladas de produção. É um volume 33,3% acima do que o Brasil produziu na segunda safra do ano passado. Lembrando que essa é a safra de maior importância para a cultura do feijão aqui no Brasil, é a que tem o maior volume de produção. Na segunda safra, os estados que lideram a produção são o Paraná e depois vem o Mato Grosso. Já para a terceira safra de feijão no Brasil nessa temporada, que já começa a ser semeada em algumas localidades, a expectativa da Conab é de produção de cerca de 680.000 toneladas. Volume que também vai ficar bem maior em relação à safra passada, em 21,7%. Nessa produção de terceira safra, os estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás são os que produzem o maior volume. A gente fica agora com as cotações do feijão carioca, nota 8,5 por todo o Brasil.
Você conferiu aí a cotação do feijão preto no estado do Paraná e também do milho a nível nacional. Já já a gente roda a cotação do feijão carioca nota 8,5, como eu prometi há pouco. Por aqui a gente fala agora de tecnologia, porque a semana passada foi de feira muito importante para o setor aqui no Brasil e até para o mundo todo. A AgriShow aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo, ela que é uma das 3 maiores de tecnologia agrícola do mundo. Foram apresentadas muitas novidades aos produtores rurais, a gente já mostrou várias delas aqui no programa e agora você vai conhecer uma outra, uma adubadora a lanço que foi apresentada por lá pela empresa Jacto. Quem mostra pra gente é a repórter Rafaela Fávaro. Paulo, o lançamento que vocês trazem aqui para a AgriShow desse ano da Jacto é esse Uniport. Eu queria que você contasse quais são os diferenciais, o que ele tem de novo, de benefício. Bom, essa é a Uniport 5030 NPK, ela é uma adubadora a lanço e é a primeira adubadora a lanço da Jacto. Então ela é uma máquina com uma capacidade para 5.000 litros e com faixa de aplicação de fertilizantes de até 50 metros. Esse é o primeiro diferencial. Além disso, ela conta com outros diferenciais tecnológicos que a gente não vê no mercado hoje, como, por exemplo, um controle muito preciso da dose que pode chegar a um erro máximo de 2%. Isso é bastante baixo comparado ao mercado. Além disso, é uma máquina que inova quando você muda o ponto de queda do fertilizante no disco. Então, essa regulagem é que vai dar a faixa de aplicação. Isso também é inovador. Ela inova também no formato das pás de distribuição. Então, esse formato das pás permite uma distribuição muito mais uniforme ao longo de toda a faixa de aplicação. Além disso, ela conta com uma outra tecnologia que nós chamamos de SmartSet. O SmartSet é um website que auxilia o produtor a fazer essa regulagem do ponto de queda no disco que vai dar a faixa de aplicação. Então, com 4 passos simples, o produtor pode sair com uma indicação da faixa de aplicação, configurar a máquina de uma forma muito mais simples do que é feita hoje. Ela conta com outro diferencial também, que é o controle de bordadura. É um sistema do lado direito da máquina que permite fazer aplicações em bordadura de uma forma muito mais eficiente do que hoje, com mais qualidade, evitando desperdício para uma área de carreador ou para uma área não desejada, como uma área de reserva. Isso significa uma maior proteção ambiental também. Além disso, a partir do ano que vem, 2018, nós vamos oferecer nesse produto o controle automático de seções. Ele permite com que toda a faixa de aplicação da adubadora seja dividida em até 12 seções, que podem ser ligadas ou desligadas automaticamente à medida que ele está passando por uma área onde ele já tem adubado como uma bordadura. Isso também é mais economia de fertilizantes e pode chegar até 15%. Além disso, também é uma adubadora versátil, apenas com a troca desse disco de distribuição de fertilizantes, você pode incluir um disco para aplicação de produto em pó, como o calcário, por exemplo. Esse fato dele ter uma metragem de 50 metros de aplicação e o erro de dose ser até 20% menos do que em outros, faz com que o produtor tenha uma grande economia. Isso acaba fazendo valer a pena o investimento, que é alto para um produto como esse? Com certeza vale a pena. O produtor sabe que o fertilizante é bastante caro, o investimento em fertilizante é muito alto hoje, então qualquer economia é bem-vinda. Então nós temos economia no controle da dose, a gente tem economia com o controle de bordadura e tem economia também com o controle automático de seções. Tudo isso é economia de fertilizante para o produtor. Bom, agora qual que é a expectativa de vocês para esse produto no mercado em 2017, um ano de super safra, que o produtor voltou a investir? Como que está a expectativa da Jacto? A expectativa é grande, a gente tem bastante movimento na feira querendo saber dessa máquina, a gente tem toda uma área preparada aqui para explicar todas essas tecnologias, então a nossa expectativa é muito boa para os próximos anos e o produtor tem mostrado bastante interesse nessa máquina. E atenção para os primeiros números que foram divulgados agora há pouco pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O órgão trouxe o seu novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos e havia uma expectativa muito grande em relação ao que ele traria sobre a safra de soja e de milho do Brasil. A expectativa para o número para a safra de soja foi confirmado, o mercado esperava estabilidade no volume que já havia sido divulgado no mês de abril e o número foi confirmado. Produção de soja do Brasil segue estimada em 111 milhões de toneladas pelo órgão norte-americano. A surpresa vem por conta da safra de milho. O órgão já esperava, o mercado já esperava uma elevação na expectativa de produção, que trazia uma expectativa máxima de 95 milhões e 800 mil toneladas. O número apresentado, veja só, superou a expectativa máxima
trazendo agora a nova projeção de safra do milho do Brasil para 96 milhões de toneladas. É um número muito grandioso, já já a gente traz todos os detalhes a respeito dele. Por aqui a gente segue falando sobre o que acontece no Brasil, é hora de falar da soja. E em breve começa o período de vazio sanitário da soja no Brasil, período em que fica proibida a presença de planta viva da oleaginosa, a fim de fazer o melhor controle da ferrugem asiática, a principal doença que afeta as culturas. Atualmente, 11 estados brasileiros e o Distrito Federal têm uma lei que regulamentam essa medida. Veja só quais são eles. O estado do Tocantins, a gente pode manter aqui na tela então, o estado do Tocantins, o estado do Pará, Rondônia, Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais e o Paraná. Ali na tela a gente vê o Paraguai, já já a gente vê essa tabela em destaque. Em primeiro lugar, a gente fala sobre os estados então que são os aqui no Brasil que adotam essa medida e quais são os 5 deles que têm início mais cedo. São 5. Vamos ver se a gente tem na tela já, a produção me confirma, se a gente tem esses dados aí na tela para mostrar para o pessoal de casa. Eu falo aqui então o estado de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rondônia são os 5 estados que têm início mais cedo do período do vazio sanitário da soja. Nestes estados fica proibida a presença de planta viva da oleaginosa no período de 90 dias até o dia 15 de setembro. O período por lá começa no dia 15 de junho, ou seja, daqui a pouquinho mais do que um mês e se encerra, portanto, no dia 15 de setembro. Motivo, controle da ferrugem asiática da soja. Agora eu peço para a produção colocar mais uma vez aquela tabela que a gente havia colocado em destaque para o pessoal de casa acompanhar. Todo o cronograma de período de vazio sanitário da soja para cada estado. Essa tabela é feita pelo Consórcio Antiferrugem, que é uma parceria entre entidades públicas e privadas que trabalham já há anos aqui no Brasil para fazer o controle dessa terrível doença para a produção agrícola do grão. Veja qual é o período de proibição da planta da soja em cada um dos estados, com destaque para o estado do Paraná e Maranhão, que possuem períodos diferenciados conforme cada uma dessas regiões. A região você encontra com detalhes no site consórcioantiferrugem.net. A gente falava a respeito dos 5 que devem dar início primeiro, portanto, a esse período, são Rondônia, o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também o Paraná, com início, portanto, no dia 15 de junho, encerrando no dia 15 de setembro. Mais detalhes você encontra, então, tá aí na tela para você, consórcioantiferrugem.net. Lá você tem todos os detalhes a respeito dessa medida que é tão importante para a produção nacional de grãos. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo, mas fique com a gente. Na volta tem todos os detalhes do novo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Não saia daí, voltamos já. A Agricultura BR traz agora, sem mais espera, todos os dados relacionados ao relatório de oferta e demanda apresentado há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Você já sabe, você vê antes no Agricultura BR e vamos começar pelo milho. Primeiro, trazendo a previsão global de produção. Veja só como é que ficou o cenário para a produção global de milho. Temos aqui a temporada 14-15, a 15-16 e aí a 16-17. A 16-17, você vê na penúltima linha que maio sobe para 1.065.110.000 toneladas de milho produzidas no mundo todo. Subiu quase 12 milhões de toneladas aqui a produção entre abril e maio. Para a temporada 17-18, a expectativa é de 1.033.660.000 toneladas. O Departamento de Agricultura americano acredita que a próxima temporada terá uma produção de milho menor. Com uma produção de milho para essa temporada estimada em volume maior do que o mês passado,
os estoques finais de passagem também aumentaram. Veja os números comigo na sua tela, estoques globais de milho, temporada 14-15, 15-16 e as expectativas para 16-17. Veja lá na coluna onde diz abril, o órgão no mês passado projetava que o mundo encerraria a safra com estoques de 222.980.000 toneladas do cereal. Agora, para maio, elevou essa projeção para 223.900.000 toneladas, quase 224 milhões. Já para a temporada 17-18, veja que vai haver um recuo muito forte nos estoques globais de milho, de acordo com essa primeira projeção do departamento, trazendo para 195.270.000 esses estoques finais da safra que vem. Então vamos falar de Brasil, que na questão do Brasil, o Departamento de Agricultura americano polemizou mesmo em relação à sua expectativa para a produção na temporada 16-17. Subiu e subiu forte, subiu mais 2.500.000 toneladas. Expectativa do departamento é que o Brasil produz na 16-17 96 milhões de toneladas. Veja comigo aqui, nós temos aqui as últimas temporadas, 14-15, 85 milhões, 15-16 quebrou 67 milhões e aí as duas últimas aqui em relação à temporada 16-17. Em abril já estava alta, 93.500.000 toneladas. Agora foi divulgado, neste momento aqui pelo Departamento americano, 96 milhões de toneladas de milho sendo produzidos no Brasil. Na 17-18 cai para 95 milhões de toneladas, mas ainda assim uma grande produção esperada para a próxima temporada brasileira de milho. Um certo alívio para o setor de milho do Brasil veio por conta da expectativa de exportação do cereal, que subiu bastante também na comparação com o mês passado. Veja que no mês de abril, o órgão esperava que o Brasil exportasse 32 milhões de toneladas do cereal. Agora, para maio, trouxe essa expectativa para 34 milhões de toneladas, elevando em 2 milhões, portanto, essa projeção para a safra atual. Relembrando, 14-15 foram cerca de 34 milhões e meio e a 15-16 quebrou, como o Fabiano bem disse, veio para 14 milhões de toneladas, o volume total de milho que o Brasil enviou ao exterior. Com essa nova safra cheia, o volume de exportação volta a subir e mantém a previsão para a temporada 17-18, também estimada em 34 milhões de toneladas. Produção de milho nos Estados Unidos, de acordo com o relatório de hoje, para a próxima temporada 17-18 vai cair em cerca de 27 milhões de toneladas. Veja conosco, observe aqui as últimas temporadas, 14-15, 361 milhões de toneladas, 15-16, 345 milhões 510 mil, 16-17, 384 milhões 780 mil toneladas e a 17-18 recuando para 357 milhões 220 mil toneladas, queda na produção americana. A expectativa de exportação também segue o mesmo comportamento de tendência de queda forte para a temporada 17-18. Na safra 14-15, eles enviaram ao exterior cerca de 47 milhões e meio de toneladas. Na 15-16 foram mais de 48 milhões e na 16-17 eles despontaram, enviando ao exterior 56 milhões e meio de toneladas de milho. Para a nova safra 17-18, que há uma expectativa forte de produção menor, a expectativa de exportação também recua, vem para 47 milhões 630 mil toneladas. Então vamos falar agora a respeito dos estoques, né? Acabamos de trazer os estoques de milho e agora sim falando sobre soja, falando sobre a importação de soja pela China, a China que dá o termômetro do mundo. Nós vamos ver números muito fortes para a China, subindo mais uma vez na 16-17 e antes, né, tem o estoque de milho aqui, trazendo estoque de milho, temporadas aqui as últimas, destaque para 16-17 com estoque de 58 milhões e 300 mil, 17-18 com 53 milhões e 600 mil toneladas, aí falando dos estoques americanos de milho ainda. Falando agora sim sobre a soja e o volume que a China, maior comprador mundial do grão, deve importar na nova temporada. Atenção, então, setor da sojicultura no Brasil, números para a China. Na temporada 14-15, eles compraram 78 milhões de toneladas. 15-16, elevaram para 83 milhões e para 16-17, o número foi reformulado, revisado para cima mais uma vez. Veja que ele sai de 87 milhões em março, pula para 88 e agora para 89 no mês de maio. Para a temporada 2017-2018, veja o que a China deve comprar de soja do mundo. 93 milhões de toneladas. É um país que cresce cada vez mais na sua importância no mercado global do grão.
e aumenta os seus estoques. Vamos ver os estoques chineses de soja, devem ficar dessa maneira. Você vê as últimas temporadas e aí o que se espera para abril e maio, agora para a temporada 16-17, estoque subindo para 17.560.000 toneladas, 17-18 indo para 19.560.000 toneladas. Vamos agora aos números internacionais da produção de soja no mundo. Veja o que muda em relação ao relatório do mês passado. Em abril, o órgão projetava uma produção mundial de 345.970.000 toneladas e eleva bastante esse número agora no relatório de maio, trazendo para mais de 348 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja no mundo. Veja agora que para a temporada 17-18, aí o órgão projeta um recuo na produção mundial do grão, saindo, portanto, nessa safra de 348 para 344.680.000 toneladas. Juliana, e o Departamento de Agricultura norte-americano ampliou a expectativa de produção de soja no Brasil na temporada 16-17. Vamos aos números então, aumentou em 600.000 toneladas, já está na tela. Observe a cor verde a temporada passada. Na vermelha, como foi evoluindo a safra brasileira. Em abril foi estimado em 111 milhões de toneladas e agora em maio sobe para 111.600.000 toneladas e a previsão para 17-18 é de uma produção de 107 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento norte-americano. Já no que diz respeito às exportações de soja do Brasil, o órgão não trouxe novidade para essa temporada. O número se mantém o mesmo em relação à expectativa de abril, que era de 61.900.000 toneladas. Já para a safra 17-18, aí sim o órgão projeta uma nova elevação de safra após safra, levando para 63,5 milhões o volume de soja que o Brasil deve enviar ao exterior. O Departamento norte-americano não vê diferença no consumo interno mais no Brasil, na temporada 16-17, e acredita em ligeiro aumento para 17-18. Veja conosco aqui, nós temos aqui na cor vermelha a temporada 16-17, se mantém em 45.050.000 toneladas, e a 17-18 subindo para 47.700.000 toneladas no mercado interno, consumo interno brasileiro de soja. Nas próximas edições do Agricultura BR, você acompanha mais detalhes sobre o novo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. A gente fala agora sobre a soja na Bolsa de Chicago e o dólar aqui no Brasil. Para encerrar essa edição, estamos chegando no finzinho, vamos à soja em Chicago para ver como que ela reage neste momento com este novo relatório. As posições sobem próximas a 0,5%. A posição de maio vem agora a 0,54% de alta, a $9,70 por bushel. Julho, $9,77 por bushel. Agosto, 9,78 e a posição de setembro também subindo pouco mais de 0,5%, vindo agora a $9,75 por bushel. Bom, soja em Chicago reagiu bem porque os números, principalmente para os Estados Unidos, foi de acordo com o que o mercado esperava. Vamos ver os dados para os Estados Unidos. Estimativa para 17-18 vem na casa de 115 milhões de toneladas, que era justamente o que o mercado aguardava. Juliana, nós temos aí as últimas safras americanas, a 16-17, 117.210.000 toneladas, não muda nada. A 17-18 cai para 115 milhões e 800.000 toneladas, é exatamente o que o mercado aguardava para esse relatório. Vamos saber agora em relação aos estoques norte-americanos de soja, como que eles mudaram em relação às temporadas anteriores. Safra 14-15 foi de 5.190.000, 15-16, 5.350.000 toneladas. Para 16-17, o órgão traz um estoque bem mais elevado de 11.850.000 toneladas. Primeira projeção para 17-18 mostra, portanto, 13.080.000 toneladas de soja nos Estados Unidos estocadas ao fim daquele próximo ciclo. E esse número aqui, os estoques da 16-17 abaixo de 12 milhões, é exatamente o que o mercado aguardava, por isso que reage bem em relação aos números. Vamos às exportações americanas, que elas aumentam de acordo com o relatório apresentado hoje. Eu já vou falar direto da 16-17, porque foi reformada a meta de exportação, Juliana. Era de 55.110.000 toneladas para a temporada 16-17, sobe para 55.790.000 toneladas. Já 17-18 fica em 58.510.000 toneladas as exportações norte-americanas de soja.
E essa edição vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Acompanhe mais detalhes nas próximas edições. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.